Fala pessoal do mercado imobiliário, sou Matheus Emanuel, fundador da The Real Estate Lab. Eu quero trazer um assunto muito importante para você, principalmente jovem hoje, que está pensando em comprar o seu imóvel na planta, né? Então fiz um compilado de tudo que você precisa saber para ter uma segurança maior, né, nesse processo de aquisição do seu imóvel em planta com a construtora, né? Infelizmente, hoje, por incrível que pareça, reina o empirismo, reina o amadorismo no mercado imobiliário brasileiro. Então, é muito importante para que você não tenha surpresas assistir esse vídeo e seguir essas recomendações que a gente vai discutir, tá? Então, o imóvel na planta, né, é o sonho da maior parte dos brasileiros, né? Adquirir o primeiro imóvel, sair da casa dos pais, é uma das maiores realizações, né, do brasileiro comum. E hoje, só para você ter ideia de números, nós temos um déficit de habitação no Brasil de mais de 6 milhões de imóveis, é muita coisa, né? Então, pelo brasileiro, né, já crescer com esse desejo na cabeça, muitas das vezes ele vai na emoção, né, senta com o corretor, acontece muito, né, não vou generalizar, mas acontece muito de se omitir informações ou até ter uma empresa mal intencionada no mercado, visando apenas o dinheiro, e aí acaba omitindo algumas informações importantes que deixam um comprador chorando, né, chupando o dedo e se dando mal no futuro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu fiz esse guia básico para aumentar a sua segurança de aquisição de imóvel em planta. A primeira coisa que a gente tem que analisar é alguns itens, né, da incorporadora. Então, é muito importante que a gente tenha o registro de incorporação. Esse é o primeiro e mais importante documento, é o mais importante registro formal que a gente tem numa incorporação imobiliária. Então, esse registro de incorporação ele é composto por um memorial de incorporação, que é uma série de documentações exigidas por lei, né? Isso está lá exigido na Lei 4.591 de 64, que é a lei que rege as incorporações imobiliárias do Brasil. Em seu artigo 32, lá tem essa exigência, né, que para ser uma incorporação imobiliária regular, dentro da lei, tem que ter esse registro de incorporação. O que compõe esse registro, né? Então é uma série de documentações, porque pensa, você vai comprar o seu imóvel, né, muito provavelmente está no lançamento, então tem um estande de vendas, e o papel aceita tudo, não bateram um prego ainda, né, no terreno. Qual que é a garantia que você tem que o que ele está te vendendo ali na planta realmente vai acontecer? É de fato esse registro de incorporação. Então, os documentos que compõem esse memorial, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, tem um registro do terreno, tem o projeto de arquitetura aprovado, tem o memorial descritivo de acabamentos, então é, as tintas que vão ser pintadas nas paredes, o tipo de porta, o tipo de gradil, o tipo de caixilhos, tudo vai estar descrito lá nos acabamentos, no memorial descritivo de acabamentos. Então, isso torna formal, de fato, o que ele está vendendo realmente existe. Tem os quadros da NBR 2721, a convenção de condomínio, minuta do contrato de construção, tem o jogo completo das certidões negativas de débito de todas as pessoas envolvidas na incorporação, entre outros muitos documentos. Então, esse é o pontapé inicial e o mais importante dos documentos. Antes de você começar qualquer tipo de negociação, sente na mesa e veja se a incorporadora registrou no cartório essa incorporação. Você tem que pedir o registro de incorporação, o número, né? Até por lei é interessante você saber que também no artigo 32 da Lei 4.591, a incorporadora não pode nem divulgar esse empreendimento para o mercado. Não pode fazer flyer, não pode fazer um vídeo no Instagram promovendo a venda se não tiver o registro de incorporação. Inclusive em todas essas plataformas, todas essas modalidades de divulgação, tem que estar discriminado de forma visível o número do registro de incorporação para você ter acesso, tá? Então, esse é o primeiro item e eu julgo que é o mais importante de todos para ver se é uma incorporação imobiliária séria ou não, tá? Então é muito importante isso, muito importante mesmo. Agora vamos falar sobre o patrimônio de afetação. É outro item importantíssimo da incorporação imobiliária que pode te trazer muito mais segurança
na sua aquisição de imóvel também, tá? Então, falando um pouquinho da história, eu já comentei em um vídeo passado que eu postei, mas vou dar mais uma pincelada no assunto. Nos anos 90 tínhamos ali a Encol, né, que foi a maior incorporadora, né, que esse país já teve, mais de cento e poucos mil aí imóveis entregues. Ela veio a falir em 1999, e aí ela deixou mais de 40 mil famílias na mão. E aí isso mudou todo o rumo do mercado brasileiro, né, do mercado imobiliário brasileiro. E aí, em 2004, né, criou-se ali o patrimônio de afetação, que é a Lei 10.931, de 2004. E o que esse patrimônio faz? O patrimônio de afetação faz? Ele é opcional, tá? Então a incorporadora não é obrigada a adotá-lo, mas é muito interessante, né? Pela maior transparência que vai ter entre o cliente e o incorporador. E traz mais segurança e benefícios tanto para a empresa, né, para a construtora, incorporadora, quanto para o cliente. Então é muito interessante que a incorporadora que você está negociando o imóvel tenha adotado o patrimônio de afetação. Se ela não adotou, quer dizer que ela é uma empresa desonesta, né, ou coisa do tipo? Não. Mas, no mínimo, isso eu te asseguro, no mínimo, cheira mal, tá? Então, é muito importante que tenha o regime de afetação nesse empreendimento. E o que ele faz? Então, ele traz uma maior transparência com o cliente, né? Porque se exige, quando você está sobre o patrimônio de afetação do seu empreendimento, que a conta bancária desse empreendimento seja exclusiva, única e exclusiva desse empreendimento que está sendo desenvolvido. Então, antigamente tinha muito, né, da incorporadora e da construtora pegar o dinheiro de uma obra que está terminando e usar na outra que está começando, né, ou vice-versa. E isso trazia muitos problemas, né, muitos desencontros de caixa, fazendo muitas empresas quebrar. Então, com o patrimônio de afetação, você é obrigado, né, por lei, a ter uma conta bancária exclusiva do empreendimento. Então, isso traz tanto uma maior transparência quanto uma segurança de finanças ali para o próprio empreendimento. Em caso de falência, o empreendimento ele não vai se agregar à massa falida da incorporadora, então ele fica blindado, né, da massa falida. Então existe uma maior garantia de entrega do imóvel, porque caso a incorporadora venha quebrar, a comissão de representantes se juntam ali e podem terminar a obra. Né? Eles podem contratar outra empresa para dar continuidade. Então você tem uma maior garantia de entrega de imóvel, entre outros fatores aí que beneficiam ambas as partes. Então é muito interessante que a incorporadora, a construtora que está vendendo essa sua unidade, tenha adotado o patrimônio de afetação. Então, juntando com o registro de incorporação, essas duas são as primeiras perguntas que você tem que fazer para o corretor ou direto para o construtor, se for o caso, que está te vendendo esse imóvel, é se o empreendimento já tem o registro de incorporação e se ele está sobre o patrimônio de afetação. Isso é obrigatório, tá? Eu diria que é obrigatório. O registro de incorporação é obrigatório. O patrimônio de afetação é opcional, mas eu te asseguro que se a empresa decidiu não optar pelo patrimônio de afetação, no mínimo cheira mal, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a compra agora, né? Se for o caso de existir um financiamento, né, que é muito comum hoje nas incorporações, o financiamento, você tem que se perguntar quando ele vai começar, com quem ele será e quanto ele vai custar. Então, esse financiamento ele vai ser direto com a incorporadora ou vai ser com o banco? Quando que vai ocorrer esse repasse, né? Porque normalmente o repasse ele vem após as chaves, né? Após a entrega das chaves. Então, durante o período de obras ali, você vai pagando direto com a construtora um valor estipulado, né? Hoje é de praxe no mercado, normalmente é 20%, né? E os 80% fica financiado com a Caixa, depende de vários fatores, mas esse valor inicial é parcelado ali durante 15, 16, 24 meses, depende muito do empreendimento. E aí o repasse, né? Então a Caixa assume a sua dívida de fato ali após a entrega da chave. Então, quando vai ocorrer esse repasse? É de fato depois da entrega do empreendimento? É antes, né? Tem outras modalidades também de financiamento. Então, é muito importante que você tenha essa informação em mãos para você se programar. E também é muito interessante que você faça simulações, quanto que vai ser a sua parcela, quanto que ela será corrigida ao longo do tempo, quantas parcelas você vai pagar. Isso aqui é muito importante você fazer a simulação. Normalmente os empreendimentos têm lá os correspondentes bancários, né? Então eles fazem essas análises, mas você não pode deixar de fazer essas simulações para ver se você vai de fato aguentar pagar, né? Se vai caber no seu bolso. Nessa hora todo mundo está muito emocionado, né? Vê o stand, vê o decorado, acaba se deixando levar por algumas emoções e acaba tomando uma decisão imprudente, né? Então faça essas simulações,
vá para casa, pense direitinho, esfrie a cabeça e veja se vai realmente caber no seu bolso essas simulações, tá? Essas parcelas. Outro fator importantíssimo, né, já puxando o gancho de financiamento, é o índice de correção, porque a sua parcela, você simulou lá, a sua parcela foi R$ 1.200. Você não vai pagar R$ 1.200 do início ao fim, você vai ter índices de correção. E normalmente esse indexador, né, esse índice de correção é o INCC, acho que é o índice mais utilizado hoje na construção civil aí, né, no mercado imobiliário, que é o Índice Nacional da Construção Civil. E aí, para você ter uma ideia, só uma ideia, né? Quando chegar lá o corretor e falar, ó, sua parcela é 1.200 vai ser reajustada mensalmente pelo INCC. Que conta que se faz, né, para entender quanto que é esse reajuste mensal? Então, você tem uma parcela, por exemplo, de 1.200 em junho de 2025. É utilizado o índice INCC sempre do mês anterior, né? Então, você vai ter que olhar qual foi a variação do INCC de maio, né, nesse exemplo, porque a gente está falando da parcela de junho. Você vai pegar a variação do INCC de maio de 2025. Aqui nesse exemplo eu coloquei 0,59%. E a continha é bem básica. Você vai pegar o valor da parcela vezes 1 mais a variação, e aí você vai ter o valor reajustado. Nesse caso, vai de 1.200 para 1.207 no próximo mês. Tá? Então é basicamente essa conta, é só para você ter uma ideia, né? Aqui, isso tudo você consegue fazer uma planilhinha do Excel ou jogar no chat GPT hoje, né, que se usa muito, para ter ideia dessas correções, tá? É só para você ter ideia de como funciona a conta de correção, né? Porque todo mundo fala dessa correção, mas não mostra como que ela funciona na prática. Então, é assim, tá bom? Muito simples. Agora falando um pouco mais sobre financiamento, né? Você vai utilizar a tabela SAC ou a tabela Price? Eu tenho um vídeo inteiro sobre isso, eu recomendo que você assista, é o primeiro vídeo do canal, então lá eu destrincho muito bem esse assunto, então aqui eu vou dar só uma resumida para você entender como que funciona cada uma, né? Então, as características da tabela SAC, né, que é o sistema de amortização constante. As parcelas são decrescentes, porém o valor da amortização permanecerá sempre igual. E os juros, eles vão sendo reduzidos ao longo do tempo, né, de maneira exponencial. Então, você tem aqui um exemplo gráfico, né, para ficar mais fácil para entender. Na tabela SAC, você vai pegar um valor emprestado, que é chamado de principal, né, então é o valor que você está financiando, e o valor da parcela, ela é formada por dois itens, né, que é a amortização e os juros. Aqui a amortização está representada pela cor vermelha e os juros pela cor amarela. Então a soma desses dois vai dar o valor da sua parcelinha. Então repare que o próprio nome já diz, sistema de amortização constante. Então o valor da amortização ao longo do tempo sempre vai ser o mesmo. Olha só, ele é constante. E os juros, né, como você está amortizando uma parcela igual ali ao longo do tempo, seus juros vai diminuindo ao decorrer do pagamento dessas parcelas. Na tabela Price, que é o sistema de amortização francês, a característica dela é que as parcelas são sempre iguais, né? Então, o cálculo dela é um pouco mais complexo, olha só a fórmula que é utilizada. E o valor de amortização ele vai mudar, o de juros também, só que a soma dos dois sempre vai dar o mesmo resultado, olha só. Então, você pegou aqui o principal, né, que é o refinanciamento, o valor financiado, e olha como o valor de amortização cresce à medida que o valor dos juros diminui. Só que a soma dos dois sempre resulta no mesmo valor. Tá vendo? Olha só. Então, do início ao fim, você já sabe quanto que vai ser o valor das suas parcelas. Tá legal? Só que você tem que tomar cuidado, porque a taxa que você vai pagar, né, a taxa de juros que você vai pagar nesse valor que você vai pegar emprestado, não é a taxa nominal que aparece lá, que eles enchem de taxas, né? Então, não é a taxa nominal e também não é a taxa real, né? Lembrando que taxa nominal é a taxa seca, né? Quanto que vai incidir sobre o valor. A taxa real é considerando a inflação. Só que não é nenhuma dessas taxas, porque ainda vem taxa de avaliação, taxa de seguros, taxas administrativas, uma série de coisas ali que eles embutem no meio do contrato, e a taxa que você de fato vai pagar sobre esse financiamento que você pegou se chama CET, que é o custo efetivo total. Deixei bem sinalizado aqui, ó. Essa é a taxa mais importante que você tem que ver no seu contrato. Não se deixe enganar pela taxa nominal, que às vezes a taxa nominal lá está 7% ao ano. Aí você vai ver a taxa real foi para 9% ao ano. E aí, quando embute
né, os seguros, os juros mesmo, né, as taxas administrativas, já foi para 12%. Então, o custo efetivo total é o que você tem que se atentar mais no seu contrato de financiamento, tá bom? Isso aqui é para nunca mais esquecer, hein? Bom, falando um pouquinho sobre a obra agora, né, sobre o cronograma, então a lei também no artigo 32 da Lei 4.591, lá diz que é obrigatório, né, no memorial de incorporação, ele tem que conter a data prevista de início e de fim de obra, né? Não diz que é obrigatório você constar essa informação no contrato de compra e venda, mas é uma boa prática, né, inserir essas expectativas aí de início e de fim de obra. É interessante você saber também, né, que está assegurado por lei que a partir da data de registro de incorporação, o incorporador ele tem direito a denunciar a incorporação, né, ali durante 180 dias. Denunciar a incorporação significa desistir da incorporação com a devida devolução de valores, né, claro, e tem todo o processo a ser seguido desde que esteja expresso ali no contrato, né? Isso tem que estar bem explícito no contrato e também tem que estar no memorial de incorporação essa solicitação. Então ele tem esse direito de voltar atrás, né? Não, às vezes não viabilizou a obra, não viabilizou o empreendimento, ele tem esse direito de voltar atrás. E também ele tem um direito resguardado ali, né, desde que previsto em contrato também, que se a expectativa dele de acabar a obra é uma data qualquer, ele tem ali mais 180 dias corridos, né, mais 6 meses corridos de prazo de carência para poder entregar essa obra sem qualquer ônus, né, ali conforme a prorrogação, né, o prazo de carência ali da lei dos distratos, tá? Então, é muito interessante você ter acesso a esse cronograma para saber as expectativas de início de fim de obra, tá? Sobre a construtora, é muito bacana também que você tenha um acesso ao histórico dela, né? Então, ver os históricos de entregas dela, o histórico de obras, se de entregar uma obra de qualidade, tecnicamente viável, a qualificação técnica dos profissionais dessa empresa, se ela coloca um engenheiro responsável lá no canteiro de obras para ficar fazendo a gestão, a fiscalização. É muito bacana, né, parece simples, mas você ir lá no Reclame Aqui dessa construtora, ver as as reclamações, os apontamentos do cliente, se essa construtora ela deu atenção, se ela respondeu, ou se está lá, não respondido e tudo mais. E o tipo de reclamação também, né, você vê se é pertinente ou se beira ali a falta de ética, né. E o mais importante de tudo é a transparência na comunicação. Então, através do corretor, né, que normalmente é o primeiro contato que você faz com a incorporadora, a transparência na comunicação, eu deixei até destacado, né, na cor verde, é o ponto mais importante, eu acho, dessa relação, né? Então, se você sentir, depois desse vídeo, né, se você sentir qualquer tipo de omissão de informação ou uma história que não cheira muito bem, é importante que você repense a negociação com essa construtora, tá? Bom, esse é o assunto que eu queria tratar hoje, né? Eu trouxe aqui um compilado, né? Realmente é um guia básico dos principais itens que você precisa saber antes de comprar o seu imóvel na planta. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar, ele vai te nortear, né? Você que é, é o primeiro imóvel que você vai adquirir, você que é um investidor imobiliário que quer saber um pouco mais de como funciona, até você, corretor de imóveis, né, antes de se envolver na venda de um empreendimento. Então, todos esses itens são muito interessantes que a construtora te apresente, que os profissionais te apresentem, para que você tenha uma maior segurança nesse processo de aquisição de imóvel, tá? Então, qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode deixar nos comentários, eu vou responder com o maior prazer e até o próximo vídeo.